Como definir a felicidade? Essa é uma pergunta osso duro. Meu nome é Márcio, esse é o canal Faz Felicidade a Sério, um canal que aborda a ciência em torno da felicidade com a devida seriedade que esse assunto merece. Você já sabe que esse debate dura no mínimo 2.500 anos e a gente ainda não tem um consenso sobre isso. Mas independente disso, é muito importante, é muito válido a gente explorar os conceitos que nós já temos hoje, as visões que nós temos disponíveis sobre esse assunto. E antes de começar, eu quero te convidar a curtir o vídeo e também se inscrever no canal. É importante reforçar que o que eu vou apresentar aqui não é uma verdade absoluta só porque foi divulgada por um cientista renomado. Porque a ciência, ela na verdade é uma verdade temporária. O que foi validado, o que é validado cientificamente hoje, pode ser refutado pela própria ciência amanhã se novas pesquisas de acordo com o método científico, forem publicadas. O maior exemplo disso é o ovo. Primeiro, as pesquisas apontam que o ovo faz bem. Depois, as pesquisas apontam que o ovo faz mal. Depois faz bem de novo, depois faz mal. Coitado do ovo. E a felicidade, ela tem um tempero a mais ainda. Porque felicidade é uma palavra de senso comum. Isso dá o direito a cada um de nós ter uma percepção diferente do que é felicidade, baseado nas nossas experiências. Somos 8 bilhões de habitantes hoje, aproximadamente, no planeta Terra. Isso quer dizer que nós vamos ter 8 bilhões, talvez, de definições diferentes de felicidade. E uma dessas 8 bilhões de definições é o que eu vou te apresentar aqui nesse vídeo, que é a definição do pesquisador britânico Paul Dolan. Segundo ele, felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Os economistas utilizam o termo gratificação postergada quando nos referimos a um prazer que é sacrificado hoje em troca de um benefício futuro. Se fosse assim, nós dividiríamos entre felicidade agora e felicidade no futuro. E a questão seria ficar alternando, trocando felicidade agora por felicidade no futuro ou felicidade no futuro por felicidade agora. Mas a proposta de Dolan é diferente. Ele propõe dividir entre experiências de prazer e propósito. Isso é o que ele chama de PPP, o princípio prazer-propósito. E para explicar esse princípio, precisamos antes entender o conceito de prazer, de propósito e dos seus opostos. Segundo o filósofo do século XVIII, Jeremy Bentham, prazer é a única coisa boa e dor é a única coisa ruim. Seria então a dor o oposto de prazer? Talvez. Mas alguns estudiosos ressaltam que, por muitas vezes, existe uma associação entre prazer e dores corporais. Por isso, eles preferem o termo apreciação e sofrimento. Aqui, nós vamos utilizar a terminologia prazer e sofrimento, mesmo sabendo que nós podemos sentir, ao mesmo tempo, uma mistura enorme de emoções e sentimentos. E sobre propósito, qual seria o oposto? Propósito tem a ver com significado, realização, compensação. E o que ficaria do outro lado? Talvez palavras como tédio, inutilidade? Enfim, Paul Dolan usa o termo despropósito nesse caso. Uma experiência de prazer seria então algo agradável, que nós gostaríamos de nos aproximar. Uma experiência de sofrimento seria algo desagradável, que nós gostaríamos de nos afastar. Uma experiência de propósito seria algo com sentido, algo que agregasse valor. Uma experiência de despropósito seria algo que não tivesse sentido, que não gerasse um valor percebido. E podemos misturar essas experiências? Sim, e é exatamente isso que nós vamos ver agora. Como seria então uma experiência de prazer e propósito? Vou dar um exemplo no meu caso. Eu, quando estou estudando ciência da felicidade, eu tenho uma experiência de prazer e também de propósito, porque eu realmente gosto de fazer isso, eu tenho prazer enquanto estou fazendo, mas também tenho um sentimento de propósito muito grande, porque durante muito tempo na minha carreira, eu ouvi que eu precisava escolher entre ser feliz e bem-sucedido. E hoje, já existem inúmeras pesquisas que mostram que é justamente o contrário. Então, eu tenho como propósito usar a ciência como ferramenta para influenciar pessoas e ambientes de forma que ninguém mais precise fazer esse tipo de escolha. Eu tenho um propósito em relação a essa experiência de prazer, porque para mim é muito prazeroso estudar sobre ciência da felicidade e dividir conteúdo com vocês aqui. Mas também tem um sentimento de propósito, de que o conteúdo desses livros, o conteúdo dessas pesquisas chegue a mais pessoas. Esse é o primeiro exemplo.
Vamos para o segundo. Como seria uma experiência de prazer e despropósito? Como exemplo, pode ser uma comédia no Netflix, que pode ser agradável, provavelmente vai ser um momento de muitas risadas, um momento prazeroso, mas talvez um momento de despropósito, porque ele não vai ter um sentido maior, não vai ter um valor percebido para um futuro, um propósito genuíno. E quando temos sofrimento e propósito? Um bom exemplo é ajudar um amigo importante a fazer uma mudança para o quarto andar em um prédio sem elevador. A experiência, com toda certeza, não deve ser prazerosa, deve ser uma experiência de sofrimento, porque subir móveis 4 lances de escada provavelmente vai ser bastante cansativo. Mas é uma experiência que tem propósito, porque você sabe que o seu amigo não iria conseguir fazer a mudança se não tivesse a sua ajuda. Então dá um sentido para aquela experiência, mesmo que ela não seja tão agradável. E no último quadrante, como que ficaria essa mistura de uma experiência de sofrimento e despropósito? Infelizmente, muitas pessoas enxergam aqui o seu trabalho, o que é muito triste, porque mesmo que não seja o trabalho dos sonhos, ele deveria vir com um mínimo de senso de propósito, porque provavelmente esse trabalho ele gera proventos, ele gera renda para abastecer a sua família ou mesmo para dar condições de você se sustentar. E aqui eu preciso chamar a atenção para um ponto importante. A intenção do canal não é fazer ninguém mais feliz, mas sim dividir conhecimento científico sobre felicidade para que a gente tenha condições de tomar melhores decisões. Então, se você está se vendo constantemente nesse último quadrante que eu comentei, muito sofrimento e muito despropósito, e está difícil suportar, saiba que você não precisa passar por isso sozinho ou sozinha. Então, se esse for o seu caso, procure a ajuda de um profissional. Voltando aqui, para o Paul Dolan, a felicidade se encontra justamente no equilíbrio entre essas experiências de prazer e propósito, sempre buscando, obviamente, mais experiências do primeiro quadrante. Experiências que sejam as duas ao mesmo tempo, que sejam de prazer e de propósito. Esse princípio de prazer e propósito, esse tal PPP, foi publicado por Dolan no seu livro em 2014, chamado Felicidade Construída. Mas em 2007, o famoso professor de Harvard, Tal Ben-Shahar, escreveu algo muito parecido. Ele se refere também a experiências de prazer e propósito ao longo do tempo, mas ele se refere não só como experiências, mas também como arquétipos. O primeiro arquétipo ele chama de ratos de laboratório, numa referência àqueles ratinhos que ficam na gaiola correndo naquela rodinha e não saem do lugar. Ele faz uma referência a pessoas que trabalham demais, mas não aproveitam os prazeres da vida. Ele traz o arquétipo do hedonista, que seria aquela pessoa que vive somente em prol dos prazeres da vida sem se preocupar com o futuro. Ele traz o arquétipo do nihilista, que seria aquela pessoa com grande parte das suas experiências de sofrimento e sem propósito, de despropósito, no termo do Paul Dolan. E ele diz que a felicidade seria uma vida repleta de propósito e de prazer. Hoje, o professor Tal Ben-Shahar, ele trabalha com um modelo diferente, o modelo do bem-estar integral, que ele chama de modelo SPIRE. É um modelo que aborda as 5 dimensões da nossa vida. Enfim, em algum momento eu provavelmente vou gravar algum vídeo sobre isso. Então, se você não quiser perder, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas essas novidades aí do mundo da ciência da felicidade. E lembra da definição de felicidade do Paul Dolan? Felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Tem uma outra pesquisadora, muito reconhecida também pela comunidade acadêmica, Sonja Lyubomirsky. Ela tem uma frase que ela diz quase a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Vamos ler junto? Olha só. Felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar. Experiências de contentamento e bem-estar, praticamente prazer, combinada com a sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Ou seja, se faz sentido, se vale a pena, tem propósito. Então, esses dois pesquisadores, tanto Paul Dolan quanto a Lyubomirsky, quanto a própria Tal Ben-Shahar em um outro momento, eles têm definições talvez diferentes de felicidade, se a gente olhar no micro detalhe, mas que dizem basicamente a mesma coisa. Eu espero que a sua experiência vendo esse vídeo tenha sido uma experiência de prazer e também de propósito. Já te convido também a curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com mais pessoas para que essa mensagem alcance mais gente. E se quiser deixar um comentário com a sua sugestão, com uma crítica ou com uma pergunta, porque talvez em algum próximo vídeo a gente pode inclusive responder a sua pergunta aqui no canal.
Meu nome é Márcio, esse é o canal Faz Felicidade a Sério. Você pode me encontrar numa dessas redes, os links você já sabe que estão aqui na descrição. Ou a gente se vê por aí no próximo vídeo.